Olá, meus amigos, eu sou Arnaldo de Paula, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo mais informações, mais dicas para você. No vídeo de hoje estarei trazendo 5 dicas para ampliar a lucratividade na sua propriedade rural. É isso mesmo, você quer saber desses detalhes? Confira comigo até o final do vídeo e não perca as nossas dicas, nossas informações de hoje. Já quero te convidar, claro, chegou novata, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreva com a gente, ative o sininho das notificações, dê o seu like no joinha gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos aqui em mais uma dica, mais uma informação de hoje. 5 dicas para ampliar a lucratividade da sua propriedade rural. Então, meu amigo produtor rural, produtora rural, de acordo aí com o último censo agropecuário divulgado pelo IBGE, quase a metade dos produtores rurais brasileiros possuem terras com menos de 10 alqueires. Se por um lado esses números mostram que a maior parte das terras destinadas à agricultura e pecuária no país ainda está concentrada nas mãos de uns poucos latifundiários, por outro, indica também que a maioria aí dos produtores rurais atua em pequenas propriedades. E isso definitivamente não significa que esses produtores, donos de pequenas fazendas, não estejam lucrando aí com seus negócios. Então, um exemplo para você entender, por exemplo, a Granja Nova Cambuci, um sítio de apenas 3 hectares agricultáveis, localizado ali em Sobradinho, Brasília, eles é um exemplo disso. Então, durante aí 25 anos, essa granja dedicou-se à produção integrada de leite, hortaliças, frutas, suínos, galinha caipira e também criou ali a cestinha da roça, que era entregue diretamente para o consumidor final. Apesar dessa fórmula ter garantido aí a sobrevivência da família por bastante tempo, eles conseguiram ir além, e ampliar o faturamento da propriedade, nesse caso aí, em 5 vezes ao abrirem as portas para o turismo rural. Outro ponto muito importante. Então, para isso, eles criaram um restaurante dentro da propriedade e passaram a servir refeições típicas com matéria-prima de produção própria da propriedade. Além, é claro, do aumento de faturamentos aí graças ao restaurante, O valor dos produtos vendidos, entre eles, e o volume de vendas, no caso, aumentou significativamente, provando que a chance, que essa chave por trás da lucratividade em uma propriedade rural, ela não está no tamanho da terra, mas sim em como ela é aproveitada, entendeu? Então, você, meu amigo, você, minha amiga, está à procura de alternativa para ampliar a lucratividade em sua propriedade rural? Então veja aqui comigo agora 5 dicas interessantíssimas para você adotar aí na sua propriedade, seguindo aqui o exemplo dessa propriedade que eu trouxe aqui para você. Então, entre as 5, a primeira é: aposte no manejo integrado na propriedade rural. Então, o manejo integrado, ele é uma forma de gestão absolutamente eficiente para reduzir os custos de produção dentro de uma propriedade rural. Ele consiste basicamente no reaproveitamento de todas as sobras de uma cultura e outra. O esterco dos suínos, por exemplo, ele pode ser reaproveitado em ciscódromos, como alimento para galinhas. Nesse sistema, o esterco líquido ele é alocado em um pequeno tanque de drenagem, onde o chorume, que é a parte líquida desse esterco, ele é drenado, e a parte sólida, repleta de grãos e sobra de ração, é aproveitada pelos frangos como alimento, e muitas das vezes também pode ser, depois dessa purificação, dessa limpeza aí, ser jogada nas aguadas para a alimentação dos peixes. Então, o chorume também, ele servirá para alimentar aí o larvário, um anel de concreto subterrâneo que servirá para a proliferação de larvas ou moscas domésticas, fontes ideal para alimentação na avicultura. E o melhor, a custo zero, E esta é apenas uma das possibilidades que você tem para ganhar dinheiro aí na sua propriedade. Dica 2 das 5. Adote tecnologias e otimize a produção
para aumentar a lucratividade da sua propriedade rural. Como assim? A adoção de tecnologias ela é essencial para otimizar e reduzir os custos de produção na agricultura familiar. E aqui estamos falando de itens básicos como boa relação custo-benefício e que podem garantir o sucesso de muitas culturas aí. Por exemplo, sistema de irrigação, rodas d'água e aspersores, por exemplo, garantem a irrigação adequada nas lavouras, mesmo em períodos de estiagem. Então, o controle de pragas por meio de pulverização de inseticidas caseiros, facilmente aplicáveis, com pulverizadores, é uma maneira simples de evitar perdas na lavoura. A produção própria de insumos, como rações, você pode aproveitar resto das plantações de milho, de cana, por exemplo, como o uso de trituradores, de ensiladeiras, é outro exemplo de como a adoção de tecnologia pode ajudar a reduzir custos de produção e, com isso, aumentar a lucratividade da sua propriedade rural. Tá? Dica 3 aí, ó. Agregue valor com a verticalização. Como assim, Naulo de Paula? A verticalização, ela é um processo de agregação de valor em produtos. Na prática, é o domínio de todas as etapas de produção, entre elas o plantio, a colheita, a transformação e o beneficiamento de produtos, embalagens e venda para o consumidor final. Ou seja, você vai enriquecer o seu produto, fazendo aí um beneficiamento no seu produto. Em vez de vender ele in natura, você vai beneficiar e vai trazer um valor agregado ao seu produto. É o caso, por exemplo, como nós falávamos aqui no início, da Granja Nova Cambuci, o exemplo que eu citei no começo do vídeo. Ao cuidar de todas as etapas de produção, elimina-se os intermediários e com isso é possível aumentar o valor de venda e garantir que todo o lucro se concentre nas mãos do produtor rural. Para isso, a participação em feiras, como os orgânicos, a adoção de sistema de entrega porta a porta são opções interessantíssimas. E nós sabemos que hoje em dia existe aí, essas pessoas que são consideradas aí os atravessadores, por exemplo, pessoas que, os intermediários, digamos assim, pessoas que vai aí comprar a sua matéria-prima que você produz lá na sua propriedade e ele vai levar ela para a cidade, vai beneficiar ela e vai vender ela com valor agregado, entendeu? Então, muitas das vezes, essa pessoa ganha mais dinheiro do que você. No caso, essa dica aqui é te orientando a agregar valor ao seu produto, beneficiando ele e vendendo direto para o consumidor final. É uma opção de você agregar valor ao seu produto, tirando aí esse intermediário e você ganhando valor maior ao seu produto. Então, a garantia, nesse caso, de variedade também, ela é importante nesses casos. O produtor que investe, por exemplo, em gado leiteiro, ele pode entregar, além do leite, queijos, requeijão, doce de leite, entre outros, como iogurte e muito mais derivados do leite aí. Mas há opções de focar na distribuição de um único produto, mas já processado para entrega ao consumidor. No caso, o consumidor final. Por exemplo, para quem tem plantação de cana, o caldo pode ser comercializado em evento da região ou até mesmo para entrega em domicílio. E é interessante porque recentemente eu vi aqui um vídeo na rede social onde um brasileiro, buscando aí, ele procurava lá fora do Brasil o caldo de cana, estava com vontade e não encontrou. E ele acabou, segundo ele, voltando para o Brasil e ele pesquisou, ele é um especialista, ele pesquisou como fazer para ele engarrafar o caldo de cana e manter o caldo de cana como se fosse natural ali, tirado naquele dia. Porque você sabe que o caldo de cana, quando guarda ele por um longo período, ele fermenta, ele muda o gosto e o sabor. Mas não, ele descobriu lá um jeito de manter que o caldo de cana fique ali engarrafado, a vácuo, mantendo ali as propriedades normais da cana e vendendo as garrafinhas de caldo de cana no supermercado, nas lanchonetes e está exportando até para fora do Brasil. Então, dicas interessantíssimas que você pode também estar adotando na sua propriedade. Dica 4 das 5. Diversidade à produção em sua propriedade rural. Esse é o foco importante que sempre eu tenho falado aqui no nosso canal,
que você, mesmo que você opte por produzir um produto, né, o ideal é diversificar o seu produto, porque se você tiver problema com um, o outro vai te ajudar você a manter. Claro, a não ser que você tenha aí, né, encontrado um nicho de atuação com alta demanda por um produto específico. Então, diversificar a produção para você pode ser a chave da lucratividade da sua propriedade rural. Então, você, produtor rural, produtora rural, ter um mix de produtos que inclua culturas simples, como, por exemplo, hortaliças e frutas, né? E também animais, como suínos e aves, é uma ótima opção, especialmente para quem aposta no manejo integrado, você ter aí um manejo integrado de uma variedade de produção. Então, a escolha de técnicas como a hidroponia, o cultivo orgânico também, favorece produtores rurais que desejam conquistar nichos específicos, e também o mesmo vale para a cultura de animais silvestres, né? Que também está dando dinheiro, claro, com a devida licença aí dos órgãos competentes, né? E também outro meio, a apicultura, a sericultura, por exemplo, é um meio que você tem para ganhar dinheiro e está diversificando aí a produção na sua propriedade, tá ok, meus amigos? Por fim, a dica 5, busque parcerias lucrativas. Então, as maiores dificuldades da agricultura familiar no Brasil, né, se concentram no quê? No que acontece além das porteiras. Então, como por exemplo, né, a compra de insumos. Pequenos produtores rurais não conseguem comprar em grande escala e pagam mais caro por eles. A venda de produto, por vender em menor escala, seus preços não são tão competitivos e os meios de transporte muitas vezes caros e inacessíveis. Então, as parcerias seladas por meios, por exemplo, de associações, agremiações, cooperativas de produtores rurais, podem ser muito interessantes nesse sentido. Então, ao unir o interesse de vários produtores, é possível criar uma rede de colaboradores, né, para aquisição, por exemplo, de insumos com desconto por volume e até mesmo para a criação de entreposto, estocagem e entrega de produtos com maior escala. Então, um pequeno exemplo para você. Se de repente você tem que comprar aí, né, uma quantidade X de adubo, mas aquela quantidade que você vai comprar, ela é pequena para que você venha conseguir um desconto para quem compra em grande escala, né? Ou seja, para você vai comprar do intermediário. Agora, para comprar direto lá da fábrica, do depósito, o ideal seria uma cooperativa, uma associação comprar. Por quê? De repente você quer aí 10, 20 sacos de adubo, mas aí você não vai comprar direto da empacotadora, da empresa, porque ela não vai vender ali no varejo, ela só vende no atacado, né? Então o que acontece? Essa cooperativa que você fizer parte, ou até mesmo essa associação, aí vai juntar ali uma associação com 10, 20, 50, 100 produtores ou mais. Aí imagina, se você quer 20 sacos, imagina se você fazer parte de um grupo de 100 pessoas que quer 20 sacos cada um. Aí vai para quantos, né? Vai para 2.000 sacos. Aí sim a empresa vai vender, você vai comprar ela no preço de atacado e o preço que você pagaria. Dando um exemplo aqui, né? Se você fosse pagar, por exemplo, aí, R$ 50 numa saca de adubo, você estaria pagando R$ 30, por exemplo, né? Cortando essa margem de lucro que o intermediário tem. E você compra no melhor preço, vai ganhar dinheiro com isso. Então, essa quinta dica aí, né? É interessantíssima buscar parcerias lucrativas como associações, as cooperativas e assim por diante. Vai te ajudar muito, então, você aí, né? A estar ampliando a sua lucratividade na sua propriedade rural, tá ok? Então, meu querido amigo, essa foi a dica de hoje, 5 dicas para ampliar a lucratividade da sua propriedade rural. Espero que você gostou. Se você gostou, já deixa o like, inscreva no nosso canal se você não está inscrito ainda, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vamos aqui fazer parte da nossa família. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim permitir.